Olá pessoal, na dica de hoje vamos demonstrar como utilizar o Book Insert. Iremos abordar desde as configurações necessárias até a execução. O Book Insert é muito útil principalmente quando você tem uma grande massa de dados em um banco de dados e queremos transferir para outro banco. O primeiro passo que temos que fazer é revisar as configurações. Eu criei um projeto aqui que eu vou migrar uma tabela para demonstrar, que é do banco de dados do Firebird para Oracle. Só que o princípio do Book Insert é praticamente o mesmo para quase todos os bancos de dados. O que muda é a sintaxe, né? E alguns detalhes na configuração e na execução de um banco de dados para o outro. Então, pessoal, o primeiro passo que nós temos que fazer é revisar as configurações. Então, vem aqui em ferramentas, opções. Vocês vão notar que existe para cada banco de dados, existe aqui uma opções aqui. Então, por exemplo, para Firebird eu tenho que configurar também os caminhos físicos das tabelas externas, né? O mapeado, o caminho físico e o caminho mapeado. Por que tem esses dois parâmetros? Você vai notar que existe isso tanto também para o SQL Server, para o PostgreSQL e para o Oracle também. Por que existe esse caminho físico aqui? Esses caminho físico e caminho mapeado é porque assim, quando você exporta, o que acontece? Quando você faz um book insert, ele exporta os arquivos, né? Então a gente pega e gera um arquivo e depois nós fazemos o comando que é para poder fazer ali o SQL load por exemplo, do Oracle. E aí o que ele faz? Ele vai pegar e para o Oracle conseguir importar o arquivo, ele tem que saber o caminho físico. Como vamos dizer assim, aqui nesse local, aqui que eu estou, meu Oracle está instalado local. Então, eu informo para o Oracle que eu vou salvar o arquivo na pasta ctemp e no caminho mapeado também ctemp. Se eu tivesse em outra estação e meu Oracle tivesse nesse ambiente aqui separado, tivesse em outro servidor, eu teria que criar uma pasta compartilhada e jogar essa pasta compartilhada, os arquivos lá dentro, que vai ser gerados, porque o Oracle, essa pasta compartilhada seria uma pasta onde o Oracle conseguiria enxergar, né? Conseguiria ler esse arquivo, tá? Então esses negócios de questão de geração de arquivo tem que tomar um pouco de cuidado pela questão de permissão também, porque às vezes no local que você vai salvar o arquivo, às vezes o Oracle ou outro banco de dados não tem permissão de leitura e às vezes nem o Full Copy Convert tem a permissão para poder gerar o arquivo, certo? Então, pessoal, eu aconselho colocar uma pasta onde você tem permissão de leitura e gravação e o Oracle, por exemplo, ou outro banco de dados, como o PostgreSQL, o SQL Server, consiga fazer a leitura. Então, por exemplo, como eu estou com o meu banco de dados Oracle local, então eu configurei o mesmo caminho do arquivo físico e do arquivo mapeado. Agora, se o meu Oracle tivesse em outro servidor, que seja diferente do local, que é o que eu não recomendo, que é sempre fazer book insert sempre no banco de dados, no mesmo servidor em que está o banco de dados, porque aí você tem a performance, né? Você utiliza-se a performance ali do book, né? Então o que eu recomendo é manter os arquivos e o Full Copy Convert no mesmo servidor onde você vai fazer o book insert. Porque se você for criar uma pasta compartilhada na rede, onde o Oracle tem acesso, no caso, eu recomendaria colocar a pasta, se fosse colocar a pasta compartilhada, criaria uma pastinha lá no mesmo servidor do Oracle e criaria um mapeamento de rede dela, né? Aí você colocaria aqui, eu fui, configurei, compartilhei minha pasta temp aqui, e em outra máquina eu fui lá e mapeei ela como X. Aí eu colocaria aqui como X 2 pontos contra barra, né? Que é o caminho mapeado onde está o Full Convert diferente do que está o servidor. Então eu sempre recomendo utilizar o Full Copy Convert para poder fazer o Book Insert sempre na onde está o seu servidor de destino que vai receber os dados. No meu caso aqui, porque eu estou configurando, estou informando que seria o Oracle, né? Então tem o Oracle instalado nesse servidor aqui, meu local, certo? Então eu venho e configurei o caminho físico e o mapeado o mesmo, tá? Tem que ser o mesmo caminho. Quando com mapeamento, né? Que seria uma unidade de rede.
você teria que colocar aqui o caminho onde você vai salvar o arquivo e o caminho físico que o Oracle consegue enxergar lá, que ele vai pegar o arquivo para poder fazer a leitura, certo? Então, e aí pessoal, tem um outro detalhe bastante importante, é o delimitador, tá? O delimitador, ele tem que ser, como ele vai ser gerado um arquivo CSV, ele tem que ser um delimitador único, né? Um caractere único. Então, por exemplo, eu sei que o meu pipe, nos meus dados, eu sei que eu não tenho esse pipe. Mas se os seus dados tiver esse pipe, você tem que selecionar um outro delimitador. Por quê? Porque senão você quebra a estrutura do seu arquivo. Então, por exemplo, eu recomendaria colocar um caractere especial, né, um que você tem certeza que você não tem usado nos seus dados. Porque se você colocar ali um caractere, vamos colocar um ponto e vírgula, e vamos dizer que você tem um campinho lá, um campo de nome, por exemplo. Alguém foi e colocou um ponto e vírgula no campo nome. Então, na hora de gerar o arquivo, ele vai entender que aquele ponto e vírgula é uma nova coluna. E aí ele vai quebrar seu arquivo e vai dar erro na importação, tá? Então isso aqui é bastante importante. Então vocês vão observar que tem no Oracle, o delimitador tem no PostgreSQL, então vocês vão notar que tem no PostgreSQL, tem no Oracle. Deixa eu colocar no PostgreSQL que ele está reclamando aqui, colocar o ponto e vírgula. Então eu tenho no Firebird eu não tenho porque ele já te gera automático ali interno, tá? Mas nos outros bancos de dados eu tenho, tá? Tanto no SQL Server, quanto no PostgreSQL, quanto no MySQL, certo? Então eu dou OK aqui. Depois que eu revisei as configurações, deixa eu só revisar aqui do Oracle, certo? Então configurei aqui o delimitador como pipe. E eu configurei também que é para remover o arquivo CSV após importá-lo. Se você não quiser que remove, que às vezes dá algum bugzinho, algum erro, ficou errado o arquivo, e você quer conferir, abrir o arquivo CSV para poder dar uma conferida, então você pode desmarcar ele. No meu caso aqui eu vou deixar marcado, tá? Para poder ele remover o arquivo. Dou OK. E aí aqui a mesma configuração que você faz, normal, né? Tem a tabela aqui de destino, meu SQL, mapeamento de campo, normal, certo? E tá marcado computarizado e eu vou lá para a última etapa. Limpar aqui os logs. E aqui eu tenho a opção, pessoal, a opção de Book Insert, tá? Quando eu faço isso aqui, ele vai me dar um aviso, tá? Falando que, atenção, ao selecionar o Book Insert, o Fucal vai realizar um insert dos dados. Caso em algumas tabelas esteja utilizando a opção de atualização, essa rotina não irá levar em consideração. Iremos que quando é Oracle, pessoal, ele dá mais essa Oracle e Firebird, ele dá mais essa mensagenzinhas aqui, ó. Iremos criar uma tabela temporária com nome da sua tabela e depois iremos excluí-la. O que acontece? Como nós utilizamos o recurso lá do Oracle, que é a tabela externa, né, como se fosse uma tabela ligada a um arquivo, e aí nós criamos uma estrutura com o mesmo nome da sua tabela. Por exemplo, ele vai criar no banco chamado T clientes, né, no meu caso que eu tenho a tabela clientes, que é para poder fazer a leitura do arquivo, que é o que ele fez o despejo do arquivo. Feito isso, depois que ele terminar, ele vai limpar a tabela, tá? Então, antes de continuar aqui, deixa eu só falar de um outro detalhezinho aqui, ó. Pro Oracle, pessoal, temos um detalhe aqui, que é a questão dos formatos do campo timestamp e date, tá? Eu coloquei aqui porque eu utilizo sem formatar a hora, né, esses campos. Então eu venho e configurei aqui para minha máscara para YYY, a importação de arquivo do SQL Loader do Oracle que nós vamos utilizar, ele tem algumas particularidades para a questão de formato de máscara, tá? No próprio documentação da Oracle tem os formatos certinho de cada formato de campo de tanto para timestamp quanto para campo date, tá? Então, no meu caso aqui, eu configurei que meus campos datas são nesse formato, tá? Então, tem que sempre se atentar com a questão dos formatos de data e hora. E também na questão dos delimitadores também, tá? Só passando mais esse detalhe. Feito isso, eu venho aqui, dou o Book Insert e vou executar. E dou OK. O que ele vai fazer? Ó, ele vai... Ó,
Vocês vão notar aqui, por exemplo, ele gerou, extraiu um arquivo dessa pasta. E aí ele extrai o arquivo, aí ele começa a fazer o insert, carregando os dados do arquivo. O Oracle, ele gera uns logs da sua importação, da sua leitura. Se dá algum erro, então a gente retorna alguns erros aqui. Só que o Oracle, por exemplo, nesse caminho, ele também descarrega os logs de importação, tá? Então, se você pegar aqui, vocês vão notar que se dá algum erro no arquivo de importação, você consegue abrir o arquivo e consegue ver se teve algum erro na importação. Se tiver algum erro em algum desses arquivos de log que ele gera aqui, ele vai te apresentar aqui o erro e qual linha que gerou o erro. E aí vocês conseguem fazer a manutenção dos dados para poder fazer a importação novamente. Quando você faz uma leitura de dados muito grande e faz a exportação, tem que tomar um pouco de cuidado também, que é na questão da sua tabela de destino. Se ela estiver vazia, é até melhor para você fazer a importação, tá? E para poder fazer a inserção dos dados. Se ela tiver com tipo milhões de registros, o que o Full Copy Convert vai fazer? Se você manter essa opçãozinha aqui de tipo de execução para limpar dados da tabela de destino, ele vai dar um delete from. Se você tiver muita informação na sua tabela de destino, ele pode demorar, porque o banco ele vai fazer aquele esquema de deletar todos os dados, jogar lá na parte swap do banco, para depois ele fazer o commit. Então, eu recomendo, toda vez que você for fazer uma inserção de dados em massa muito grande, então você pegue e faz um truncate na sua tabela, limpe todos os dados dela e deixe ela vazia, porque você ganha tempo, né? E também uma dica muito importante também, pessoal, é a questão dos gatilhos da sua tabela, das triggers da sua tabela. Que se você deixar a trigger ativa no momento da inserção, isso também pesa demais, dependendo da sua regra de negócio ali. Se for muito complexo na trigger da sua tabela, pode demorar bastante também. Então eu recomendo desativar as triggers para poder fazer a inserção dos dados, tá? Outro detalhe bastante interessante é essa questão aqui do ignorar cache que tem no Full Copy Convert. O que ele faz? Quando você deixa ele desmarcado, ele vem e conta a quantidade de registros que vai inserir. Então, se você desmarca ele, você marca ele na verdade e manda executar ele, então ele não vai contar esses registros e não vai fazer cache na memória para poder fazer a inserção. Então ele vai direto. Então eu recomendo também marcar essa opção de ignorar cache, tá? Um outro detalhe bastante importante que o Full Copy Convert também leva em consideração é essa questão do número máximo de erros, tá? Aqui também para o Oracle, ele passa esse parâmetro para o SQL Loader, falando que o número máximo de erros é 10. Então, quando ele atingir 10, se der 10 erros, ele vai abortar. Se você não quer que aborta, você desmarca essa opçãozinha aqui também. Então, ele vai inserir todos os dados que vai conseguir inserir, os registros que ele deu erro, ele vai descarregar naquele arquivinho de log, naquele diretório que ele informou aqui. Então, por exemplo, vou marcar aqui e mando executar, certo? Então ele vai gerar aqui, ó, para mais detalhes da importação, você pode consultar esses logs desse diretório, certo? Então, você vem aqui e olha para ver se deu tudo certo, se os seus registros foram inseridos todos com sucesso. E se não foi, você vem e verifique qual foi a linha, que ele geralmente joga aqui no final, tá? Quando dá algum erro de importação, ele joga a informação. E aí você vem, faz a correção e faz a importação. Lembrando, pessoal, que nem é todos os bancos que tem e gera esses arquivos. O Oracle faz isso e o o MySQL, se eu não me engano, também faz a mesma coisa, tá? Então os outros bancos ele já joga o erro ali na tela e já consegue ter mais detalhes também, tá? Bom, pessoal, era isso aí que eu queria estar demonstrando como utilizar aqui o Book Insert no Full Copy Convert. Lembrando de todas as configurações, tá? E sempre atento às mensagens, tá? Se ele não tiver permissão para poder gravar o arquivo, ele vai me retornar um erro aqui falando que não conseguiu, tá? Você vai notar que quando eu marquei o ignorar cache, você vê que ele não contou os registros, né? Que ele marcou, tá, ele gravou aqui que é o flag ignorar. Isso aqui é bastante importante quando você tem milhões de registros para o Full Copy Convert não ficar contando os registros antes de inserir.
E aí você consegue ter uma melhor performance aí para poder estar inserindo sua grande massa de dados. Bom, pessoal, é isso aí. Até a próxima. Até mais.